Olá. A segunda parte do texto de Tiago 5, verso 16, diz o seguinte: façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Como que você entende a questão da oração intercessora? Como que você entende a questão do livre-arbítrio? Oração intercessora, paralelamente o livre-arbítrio. Se eu oro pedindo a conversão de alguém, se eu oro para que uma pessoa seja curada, se eu oro para que um emprego eu consiga, como é que fica o livre-arbítrio nessa situação? Por exemplo, orar por uma pessoa se converter. Talvez ela não queira se converter. Como é que fica? A Bíblia diz sobre orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros, interceder pelas pessoas. Como entender a oração intercessora pelo livre-arbítrio de outra pessoa? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter a sua companhia aqui. Você sabe que eu sempre digo, né? Afinal de contas, quem faz o programa Na Mira da Verdade acontecer é você, telespectador. Obrigado por você já estar aí. Aproveito e peço para que você convide os seus amigos para assistir o programa também. Você pode assistir ou convidar através do Facebook. Nós também transmitimos o nosso programa pelo Facebook. E as pessoas podem acompanhar através do Facebook, namiradaverdade.nt. Nós estamos já ao vivo, conectados com o Brasil e o mundo através da internet e da Novo Tempo espalhado por todo o nosso país. Obrigado por você já estar aí. Seja bem-vindo e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua dúvida baseando-se no livro sagrado é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito, graças a Deus tudo bem, e quero mandar aí um abraço hoje para o Tito, porque no sábado ele fez aniversário, Opa! né? Fez seus 98 anos, nem parece, né? Mas parabéns, Tito, que Deus te abençoe. Obrigado. Né? Abençoe a tua família, né? Que Deus te dê muita saúde, muitas alegrias, né? E que você continue não transparecendo que tem 98 anos, né? Ele gosta de me chamar de velhinho, né? Mas eu tô ali, ó, coladinho com ele, viu? Pode ter certeza. Obrigado, professor, pelo carinho, obrigado por essa parceria de tanto tempo, a gente tá junto aí fazendo o programa Na Mira da Verdade, né? Muito boa essa amizade. E acho que as pessoas percebem isso daí, como a gente faz aqui com carinho para todos vocês esse programa. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, por você acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Hoje nós abrimos o programa falando sobre um texto ou um assunto, né, sobre a oração intercessora. Eu recebi aqui, ó, antes de começar o programa, duas pessoas fazendo esse questionamento. Como é que fica a questão do livre-arbítrio com relação a uma oração intercessora? Quando eu oro por alguém se converter, eu não estou orando contra o livre-arbítrio dela, ou seja, de repente ela não quer se converter. Ela tem o direito, mas eu estou orando, insistindo, e a Bíblia até diz que se orarmos, pessoa que é obediente a Deus, a nossa oração tem muito poder. Como que podemos entender essa questão do livre-arbítrio em relação à oração intercessora? Professor, como é que a gente explica essa questão aí? É uma questão, Tito, bem interessante e para começarmos, né? Até para ajudarmos muitos irmãos, né, que são calvinistas, né, e creem na dupla predestinação e creem que nós não temos nenhum livre-arbítrio, né? Na verdade,
nós concordamos, né, com nossos irmãos calvinistas, né, que realmente o nosso livre-arbítrio é corrompido. Agora, ao mesmo tempo, dizer que não existe nada de livre-arbítrio é complicado, né, tanto biblicamente quanto filosoficamente. Biblicamente, por quê? Por exemplo, em Gênesis 3,15, quando nossos primeiros pais pecaram, né, Deus colocou uma inimizade entre o ser humano e Satanás, ou seja, Deus, diríamos, devolveu parte desse livre-arbítrio que o ser humano tinha totalmente antes da queda. Tanto que o ser humano, do lado do ponto de vista filosófico, o ser humano não tem livre-arbítrio, é muito complicado, por mais que se tente, né, você responsabilizar o ser humano por seus atos, por suas atitudes. Porque se o ser humano não tem nada de livre-arbítrio, então não tem como argumentar muito e convencer que o ser humano, então, tem responsabilidade moral. Mas é claro, o livre-arbítrio que nós temos é muito limitado. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para nos convertermos e até para exercermos o livre-arbítrio. Só que tem uma diferença, entre o Espírito Santo obrigar alguém a se arrepender e conduzir alguém ao arrependimento. E aqui nós podemos entrar diretamente na questão. Deus, ele respeita tanto o livre-arbítrio de quem ora, quanto o livre-arbítrio daquele que recebe oração. Então, quem ora, ele tem o livre-arbítrio de orar por quem ele quiser. E aquele que recebe a oração, ele vai receber a influência do Espírito Santo. Mas, mesmo que esse livre-arbítrio seja corrompido, ele tem o suficiente para pelo menos deixar o Espírito Santo conduzir a vida dele. Então, o que eu falei no início, uma coisa é o Espírito Santo obrigar alguém a se arrepender, outra coisa é ele ajudar alguém a se arrepender. E Romanos 2,4 é bem claro nisso. Então, nisso aqui, que os nossos irmãos calvinistas têm que entender, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então veja, o texto é bem claro em dizer que por sua bondade Deus nos conduz ao arrependimento. Conduzir alguém é uma coisa, levar ela de arrasto é outra coisa totalmente diferente. Arrastar uma pessoa é totalmente diferente. Então a Bíblia não diz que Deus obriga o indivíduo ao arrependimento, mas que ele conduz. Então é isso que acontece na oração intercessora, A pessoa que ora tem o livre-arbítrio de orar por quem quiser e Deus fica feliz com isso, tanto que o título é esse texto de Tiago 5,16, que manda nós orarmos uns pelos outros. Deus se agrada disso, por quê? Porque quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos nos parecendo um pouquinho mais com Deus, que pensa mais nos outros do que até nele mesmo. A cruz do Calvário é a maior prova disso. O amor de Deus por nós é infinitamente inexplicável. Então, quando nós oramos de forma intercessória, nós estamos dizendo, ou melhor, demonstrando que estamos nos parecendo um pouquinho e nos preocuparmos com o outro. Então, isso agrada a Deus e nós temos o livre-arbítrio para orar ou não. Agora, a outra pessoa, ela vai ser conduzida pelo Espírito Santo, não obrigada. Então, ela pode decidir, mesmo que tenha um livre-arbítrio corrompido, mas ela não tem zero, porque senão ela não seria responsável por suas atitudes morais. Então, mesmo um livre-arbítrio corrompido, ela ainda pode permitir que o Espírito Santo a conduza. Ela não pode realmente se arrepender sem o Espírito Santo. Não tem como, nenhum pecador pode. Mas o Espírito, diz o texto de Romanos 2,4, ele conduz. Então, o que isso significa? Por mais que eu ore por alguém, e por mais que Deus vá atuar nesta pessoa, Deus vai conduzir, não obrigar. Então isso não contradiz a doutrina do livre-arbítrio. Se nós do livre-arbítrio limitado, Não podemos dizer que temos o total livre-arbítrio, porque o próprio Paulo diz em Romanos 7, Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então o nosso livre-arbítrio ele é limitado. Agora dizer que ele também é zerado não pode. Isso não é bíblico, Então, pense assim, você ora por alguém, o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa, mas não vai obrigá-la.
Essa pessoa pode dizer não. Tanto que Jesus diz em Mateus 12, 31 e 32, que é possível blasfemar contra o Espírito. Então, a pessoa, num processo de contínua rejeição ao Espírito, ela pode blasfemar contra o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele não desiste do pecador, mas chega um momento que o pecador desiste tanto dele, que o pecador se afasta tanto que não ouve mais a sua voz. Ele blasfema contra o Espírito, ele nega todos os apelos do Espírito, né? Então, o próprio fato de poder se blasfemar contra o Espírito demonstra, né, que o pecador por quem nós oramos, ele pode, no final das contas, decidir se a oração vai ser eficaz ou não na vida dele. Do contrário, nem existiria pecado contra o Espírito Santo. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o programa e você pode participar mandando a sua dúvida por SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais, facebook.com/namiradaverdade.nt e também pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Eu sempre faço um videozinho antes de começar o programa, você pode colocar as suas perguntas ali nesse videozinho, que eu já pesco ela aqui na hora. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Ele diz: boa noite, Tito, professor Leandro. Assisto sempre que posso o programa e aprendo também muito com as explicações e verdades expostas pela palavra de Deus. A minha pergunta é: conforme está escrito na carta de 1 Timóteo 2, 13 a 15, o final desse trecho diz que a mulher será salva ou preservada caso ela seja mãe e permaneça em santidade e bom senso. O que a Bíblia quis dizer com isso? Agradeço desde já. Emerson José, da Igreja Batista de Ibirité, Minas Gerais. Vamos ler aqui o que está escrito em 1 Timóteo 2,13. 13 começa no 13 e depois vai para o 14, diz assim, ó: pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi o enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então, professor, o Emerson quer entender esse final aqui, esse trecho, né, de 1 Timóteo 2, do 13 ao 15. Especificamente nessa questão do 15 aqui, mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Está tendo alguma mensagem aqui direta para mulheres, isso daqui? Ou é alguma coisa relacionada com Eva? Como é que é isso? Aqui tem um contexto histórico bem interessante, ó. Óbvio que Paulo não poderia estar pregando aqui, né, que ter filhos é um meio de salvação, né, porque isso contradiria a doutrina da justificação pela fé, né? Efésios 2, 8 e 9, o próprio Paulo escreveu: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Agora, o que ele quer dizer aqui, quando ele diz assim que se a mulher, né, olha o que diz o texto, ó, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação e bom senso. Veja, aqui há um se, é uma condição. Ela tinha que exercer a sua condição de mãe, mas também permanecer na fé, amor e santificação. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui na igreja de Éfeso, vários homens, mas especialmente aqui mulheres, estavam sendo enganadas por falsos mestres. Então tu olha aqui no capítulo 1, verso 19, ó, tem aqui uma advertência de Paulo contra isso, ó. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí ele cita alguns homens aqui que naufragaram na fé. E aí estava acontecendo em Éfeso, algumas mulheres estavam inclusive acolhendo falsos profetas, na boa intenção, pensando que eram pregadores de Deus, mas não eram. Então Paulo está dizendo para elas o seguinte: olha, é melhor vocês se concentrarem na missão de vocês, de cuidar dos filhos de vocês, e permanecer na fé, no amor, na santificação com bom senso, do que vocês darem atenção a esses falsos ensinadores e vocês naufragarem na fé. Assim como aconteceu ali com Himeneu
e Alexandre, ali nos versículos 19 e também no 20. Tá? Então esse é o contexto histórico do verso. Não é uma salvação pelas obras, diríamos assim. Muito bom, muito bom. Olha só, tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, da Margarete. Ela é lá do IAESC. Acho que é um colégio adventista lá em Santa Catarina. E a pergunta da Margarete, professor, é a seguinte: os que morreram em Cristo por toda a história, os que foram queimados, jogados ao mar, cremados, enfim, onde ressuscitarão quando Jesus voltar? Em algum lugar específico da terra? Se os anjos abrirão as sepulturas? E esses que não foram enterrados? Como é que é? Eles vão brotar em algum lugar, professor? Ela quer entender essa questão. Como é que ele vai ressuscitar? Onde ele vai ressuscitar? Se nós analisarmos o que existe das pessoas mortas na sepultura. Hoje não existe mais nada. Mais nada. Em toda a história da humanidade, né? Em toda a história da humanidade. Então, Deus não depende de alguém estar na sepultura, até porque isso é diferente. O que Gênesis 3,19 diz? Que aconteceria com o ser humano após o pecado. Vamos ler aqui. Deus disse para Adão o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, para Deus não faz diferença se a pessoa virou pó num cemitério, se decompôs no mar, ou se foi cremada. Para Deus é a mesma coisa. Ele pode criar. Jesus falou uma vez para os fariseus que, se Deus quisesse, até de pedras ele poderia transformar pedras em filhos de Abraão, melhores do que os próprios fariseus. Então Deus, ele é o criador da matéria. Ele nem depende de matéria pré-existente para criar alguma coisa. Mas mesmo assim, para ele é algo tão simples, né? Ele criou a matéria. E agora, a partir da matéria, que é o pó da terra, ele vai ressuscitar as pessoas. E o que dá identidade para cada um é o próprio Deus e o seu fôlego de vida. Em Gênesis 2,7, quando Deus criou Adão, né? Ele era uma espécie de um boneco de barro. Foi somente quando Deus, soprou o seu hálito de vida, o seu poder vital, é que ele se tornou um ser vivo. Então a identidade de Deus está gravada, a identidade nossa está gravada, diríamos assim, na mente de Deus. E quando ele chamar os mortos à vida, né, vai chamar de qualquer lugar da terra. Porque as pessoas sairão das sepulturas que estiveram lá, mas não tem resquício delas mais. Mas Deus vai daquele pó, ali, ele vai ressuscitar quem está ali. Quem está em outro lugar, Deus vai ressuscitar de outro lugar. Para ele não tem problema. Lembre do Salmo 33, 6 e 9. Né? Lá diz assim que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, tem coisas... Deus pode criar qualquer coisa pelo poder da sua palavra. Na criação, né, o que aconteceu foi que o ser humano foi criado pelas mãos do Criador. A outra parte da criação do planeta, pelo poder da sua palavra, né? Ele sabe, ele é o criador do átomo, ele é o criador das menores partículas que existem que formam a matéria. Então, para ele, isso aí não é nada. Uma outra forma até da gente explicar um pouco isso também é que, por ocasião da volta de Jesus, todo olho verá. Então, não importa onde a pessoa ressurgir, não é, professora? Ela estará vendo Jesus nas nuvens do céu. Sim, todos os justos, por ocasião da volta de Jesus, realmente verão ele, né? Que como ele vai se projetar de uma forma que todos possam ver, então, realmente, essa é uma outra evidência, né? De que para Deus isso se ele não depende nem de matéria pré-existente para criar alguma coisa, imagine tendo a matéria da qual ele já fez Adão, né? Que é o pó da terra. Muito bem. Olha, nós estamos apenas começando, mas nós temos um intervalo aí que nós precisamos atender agora. Você pode aproveitar o intervalo e formular a sua pergunta através do SMS 12 981510101. A gente recebe aqui na hora, ou nas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, formule a sua pergunta, manda pra gente. Não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta e uma pergunta que chegou aqui no Facebook, bastante interessante. Eu vou colocar ela daqui a pouquinho, porque aqui chegou no SMS, vai dar base para depois eu fazer essa do Facebook. Mas olha só a pergunta que chegou aqui do Alex, uma daquelas perguntinhas capciosas. Vamos ver lá o professor respondendo, professor Leandro Quadros. Olha só o que o Alex pergunta. Ele é adventista, mora em Ponto Chique, Minas Gerais, e ele fala o seguinte, ó, quero gentilmente pedir que me explique de maneira imparcial e com um fundamento bíblico, se for possível, qual o sentido de Deus não ter executado o plano da salvação em Gênesis 3,15, ou logo ali naquele momento, no próprio Jardim do Éden, ou em seguida com a humanidade, com Adão e Eva, e ter encarnado naquele momento, em vez de aguardar tanto tempo até a Virgem Maria e assim evitando tamanha complexidade e sofrimento da humanidade. Veja. Fazer a nova terra implicaria em menos sofrimento para o pai e para os filhos. Agradeço muito e gosto muito do programa. Então a dúvida dele é a seguinte, por que Deus já não resolveu ali naquele momento? Se Adão e Eva errou, por que ele já não resolveu ali logo? O detalhe é o seguinte, querido telespectador, o mal não surgiu ali com Adão e Eva. Naquele momento, né? Ele surgiu no céu. E aí a coisa é mais complexa do que nós imaginamos. Vamos aqui ver uns dois textos para te ajudar a analisar isso. Ó. Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim, ó, houve peleja no céu, ou seja, foi uma batalha, uma guerra mesmo. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, você veja bem, se esse conflito cósmico envolveu seres celestiais, e uma parte desses seres veio com Satanás, e quando tu olha o verso 3, diz que o dragão arrastou uma terça parte das estrelas do céu. No Apocalipse, estrela é um símbolo de anjo, de acordo com o capítulo 1, verso 20. Então, Satanás arrastou uma terça parte, ou seja, 33%. Você imagine como que foi a argumentação dele para arrastar 33%. De milhões, de milhões, de milhares de anjos. Outro detalhe, Satanás, diz aqui em Ezequiel 28, 15, que ele era perfeito nos caminhos dele até que se achou iniquidade nele. O que é iniquidade? Né? É maldade, é pecado. Só que o que acontece? Quando ele se coloca contra Deus, ele não tinha como questionar os atos de Deus. Por quê? O céu, a eternidade, era amor. Não tinha nenhuma noção de pecado. Agora, quando Satanás questiona as intenções de Deus, é a coisa complicada, né? Imagine questionarem a tua conduta. Se você não tem um problema, né? Você pode provar, acusam você de ladrão. Não, eu não roubei, tal. Você tem como provar. Agora, quando questiona a tua intenção, aí é muito cruel. Porque quando questiona a tua intenção, você não tem muita defesa. Você tem que fazer o quê? Deixar que o tempo mostre as coisas. E se Deus não deixa que Satanás revele o próprio caráter, ia ter uma interrogação do tamanho da eternidade na cabeça dos demais seres celestiais. Eles poderiam pensar o seguinte, bom, se Deus destruiu ele, né, criou esse plano de salvação de última hora e já executou, então alguma coisa Satanás, Lúcifer tinha razão em questionar as intenções de Deus. Então, para o bem do próprio universo, Deus tem que deixar as coisas acontecerem assim. Então, leia Daniel também 7, versos 9 e 10. Você vê ali o juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes da volta de Cristo. E tu vê que nesse tribunal, quem está ali ao redor do trono de Deus, como para entender o processo judicial? Diz ali milhares de milhões e milhares de anjos. Então Deus teve que deixar o conflito cósmico seguir o seu curso normal,
para desmascarar Satanás, vacinar o universo contra uma nova rebelião e até mesmo nós, para entendermos que realmente o mal, abandonar a Deus não vale a pena. Então você tem que pensar assim, que o conflito cósmico não envolveu só nossos primeiros pais aqui. Deus não podia resolver a coisa num estalar de dedos. As intenções dele tinham que ser reveladas para que os anjos não servissem ele por medo ou por temor, alguma coisa assim. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui, como eu disse que ia ter uma pergunta do Facebook, né? Quem mandou foi o Rafael Gama. E a pergunta do Rafael, professor, é a seguinte: eu queria saber por que Deus também amaldiçoou a serpente? O animal foi responsável por deixar o diabo tomar conta do seu corpo? Por isso ele foi amaldiçoado? Deus abençoe o programa. Rafael Nunes, de São Paulo. Essa questão da serpente ser amaldiçoado, um animal que foi criado por Deus, tomado por Satanás, por que ele foi amaldiçoado, professor? Ele teve que ser, mesmo que o animal tenha sido usado por Satanás, Deus tinha que mudar, né, a forma desse animal ser. Leandro, o que tu quer dizer com isso? Ó, vamos ler aqui o texto. Ó. Verso 14. Então o Senhor disse à serpente: visto o que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre. Ou seja, parte da maldição para o animal foi que ele ia rastejar. O que isso significa? Que ele não rastejava antes. Também não vamos crer que ele tinha pernas. Mas isso indica, de uma forma mais clara e lógica, que a serpente tinha asas. Era um animal muito bonito. Todos os animais eram lindos no Jardim do Éden. Agora você imagine hoje uma serpente com asas. Quanta gente morreria. Então, Deus, vendo que o pecado mudaria, não só a configuração do cérebro humano, mas a própria natureza humana, a natureza dos animais, Deus tinha que tomar uma providência. Então é uma forma bíblica de dizer que, já que esse animal foi usado por Satanás, ele teve que receber uma maldição que foi uma consequência também do pecado. Deus tinha que colocar entre aspas essa maldição, porque senão a maldição para nós seria maior. Imagine serpentes venenosas voadoras hoje. Então a palavra maldição não quer dizer que Deus puniu a serpente por causa de Satanás, mas que Deus teve sim que fazer uma mudança no estilo de vida e hábitos desse animal. Né? Ele passou a rastejar. Então isso faz parte da atitude protetora de Deus para com a humanidade e para com outros animais também. Muito bem, agora a pergunta do Instagram, quem mandou foi o Antônio Maia. A pergunta do Antônio Maia é o seguinte: baseado em quais fundamentos muitas igrejas professam que Israel deixou de ser a nação eleita por Deus? Lendo Romanos 11, professor, percebemos que as promessas são para Israel e nós cristãos recebemos a eleição como coparticipantes com os judeus das promessas feitas por Deus. Me ajudem. Ele quer saber essa questão de se realmente o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus. Muito boa pergunta. Veja, existe realmente uma interpretação, né, bem literalista das promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento. Então muitos creem, por exemplo, que antes de Cristo voltar, não é? Deus tem que cumprir todas as promessas referentes a Israel. Só que a Bíblia não ensina isso. As promessas feitas a Israel eram condicionais. Existem promessas, profecias, não é, também, condicional e incondicional. Né? Então uma promessa de Deus ou profecia incondicional, ela não depende de uma resposta humana para acontecer. Ela vai acontecer e pronto. Agora, uma profecia condicional ou uma promessa condicional, o próprio nome já diz, há uma condição. Então, como Israel rejeita a Cristo como Messias, aí o que acontece? Perde aquele direito de ser o povo exclusivo de Deus para transmitir a verdade de Deus a todas as nações.
Mas isso não significa que Deus os abandonou. Aqui que tem que entrar um detalhe, né? Romanos 11, Paulo é claro em dizer, Deus não abandonou o seu povo. O que aconteceu foi o seguinte, ao invés de agora Deus usar Israel como nação, Deus usa agora a igreja como uma continuação de Israel. É o Israel espiritual. Paulo usa esse termo em Gálatas 6,16. Preste atenção, ó. Como ele chama a igreja da Galácia, ó. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, para Paulo, todo aquele judeu ou não judeu que aceita Jesus como Salvador faz parte do Israel de Deus. Porque a igreja, isso aqui é uma coisa importante também, a igreja não é uma substituição do povo de Israel. Ela é uma continuação do povo de Israel. E a cruz de Cristo ampliou isso. Aí você vai para o capítulo 3 de Gálatas, versos 27 e 28, e isso fica mais claro ainda. O que Deus fez, ele acabou com a distinção étnica, né? Israel como etnia, como nação, não é o povo exclusivo de Deus. Deus hoje usa o Israel espiritual, que é a igreja, mas isso não significa que Deus abandonou o seu povo, só Deus aumentou o tamanho do seu povo e está usando agora de outra forma. E Paulo diz que a cruz fez isso, ó. Gálatas 13, 27 e 28, ó. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, ó, acabou a diferença, ó. Nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que texto claro. Quem aceita Cristo como Salvador, batiza-se, ele faz parte do Israel de Deus, o Israel espiritual, e ele é um descendente de Abraão. Por isso que Paulo diz, né, que em Romanos 3, que judeu não é aquele que simplesmente nasceu judeu, mas aquele que é judeu de coração, ou seja, que se converteu a Jesus Cristo. Então leia Romanos 3, 27 a 29. Então Deus não abandonou o seu povo, só que agora, como nação, Israel não é mais a nação escolhida para levar o evangelho. Agora é todo aquele que aceita Jesus, que faz parte de um só povo, que é o Israel de Deus. Tem pessoas de Israel, pessoas da África, do Brasil, dos Estados Unidos. É um povo que faz parte desse Israel espiritual. Leia Hebreus também 11, 10, ó. O pessoal diz, né? Tem que ter a restauração de Jerusalém aqui para cumprir essa promessa de Deus. Nenhum autor do Novo Testamento ensinou, interpretou as profecias do Antigo Testamento como uma restauração da cidade de Jerusalém. O foco deles, até o foco de Abraão, diz Hebreus 11, 10 e 16, é a Jerusalém celestial. Então tem que tirar essa ênfase da Jerusalém aqui, porque o que importa para os autores bíblicos é a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém terrestre. Muito bom, muito bom. Professor, tem uma pergunta aqui, nosso tempo já está avançado para o intervalo, mas eu acho que a gente pode começar, se precisar a gente para um pouquinho e depois você volta a explicar. A questão é a Trindade. Duas pessoas, o Eliseu e a Ana Cristina, estão perguntando aqui sobre a Trindade. Eu gostaria que me explicasse a Trindade de Deus. Jesus é Deus? E a Ana Cristina pergunta assim, sou de Campo Grande, gostaria de tirar uma dúvida, existem 3 deuses? E a Trindade é mesmo uma tradição católica? Essa questão de explicar a Trindade, professor, é um assunto que não é fácil, né? Como que a gente pode mostrar na Bíblia a questão de Deus, um Deus triuno, um só Deus? Veja, não é difícil, lógico, não posso dizer que é fácil explicar a Trindade, porque Deus é um mistério, mas ela também não é uma coisa, como é que eu vou dizer, impossível de compreender pelo menos o básico, né? Uhum. Então o que acontece? A questão da Trindade ser uma doutrina católica, isso não é verdade, né? O catolicismo surgiu ali pelo 4º século, tá? E por exemplo, o Evangelho de João,
foi escrito no final do 1º século. Então faltavam aí cerca de 3 séculos para existir o catolicismo. E a Bíblia já ensinava a doutrina da Trindade. Então dizer que a doutrina da Trindade é uma criação da Igreja Católica, a pessoa é muito desinformada, biblicamente, historicamente. Nunca estudou a história da Igreja para afirmar uma barbaridade dessas. Então, o Evangelho de João, escrito no final do século I, Jesus disse assim em João 14,16, ó, e eu, Jesus, né, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. E o verso 17 identifica o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo é a fonte de verdade. Então, veja, no final do século I aqui, João já escreveu isso. E quando você vai para documentos do século II e século III, você vê cristãos primitivos pregando sobre a Trindade. O que foi decidido no Concílio de Nicéia, em 325, nem foi se Jesus era Deus ou não, porque todo mundo já sabia. Só que como teve uma heresia chamada arianismo, Ário questionou a divindade de Cristo, e isso gerou um problema, aí o que o Concílio de Nicéia fez? Foi oficializar algo que eles já acreditavam, que era a crença na divindade de Cristo. Leia João 1-3, Jesus é chamado de Deus pelo apóstolo João no final do século I, bem antes do Concílio de Nicéia. Então, leia um livro sobre, por exemplo, teologia histórica, tá? Você vai perceber que esse pessoal que fala a Trindade foi criada, nem a própria Igreja Católica, assim, os teólogos mesmo vão dizer uma barbaridade dessas. Eles sabem que antes da existência da Igreja Católica Apostólica Romana, cristãos primitivos acreditavam na doutrina da Trindade. São 3 pessoas distintas, sim, né? Você vê, por exemplo, Atos, no batismo de Cristo, um exemplo, Mateus 3, 16, 17. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desce no ombro dele em forma de uma pomba. Significa ali a unção do Espírito sobre ele. E o Pai fala do céu. Então são 3 seres distintos. São chamados de um Deus, porque existe uma divindade verdadeira formada por 3 pessoas. Quando fala em um Deus, não quer dizer um ser isolado. Tá? É uma unidade composta, é isso que a Bíblia quer dizer. Muito bem, nós temos que ir para um breve intervalo, aproveite o intervalo, faça sua pergunta, manda pra gente. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero apresentar para você nesse bloco, logo no início, o nosso curso bíblico. Eu convido você a estudar com a gente um pouco mais. Você pode receber um curso bíblico gratuito aí na sua casa, sabia? O curso bíblico que o programa Na Mira da Verdade oferece é esse aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode acessar agora o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver lá embaixo, rola assim o site, lá embaixo você vai ver a imagem dessa revista. Você clicando nela, você vai entrar num espaço onde você vai fazer um cadastro com os seus dados postais para que ela chegue aí direitinho na sua casa. Peça agora mesmo, é gratuita, é um curso bíblico que você vai estudar, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo do fim. E nesse curso bíblico você vai entender o que está acontecendo no nosso mundo e como se preparar para a volta de Jesus. Peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim, é gratuito. Você não vai pagar nada, nem sequer o envio disso, tá bom? Muito bem. Professor Leandro Quadros, olha, a gente está recebendo muita pergunta aqui pelo SMS, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu queria convidar você, telespectador, faz o seguinte, fala a igreja a qual você tem frequentado e você manda para a gente aqui. É gostoso ver os nossos irmãos estudando a palavra de Deus. Então, fale qual é a sua religião, fala pra gente e manda a sua pergunta aqui pra gente, tá bom? Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Instagram, que mandou foi a Janaína Lima. Ela pergunta o seguinte, tem uma dúvida, se não podemos ter imagens de nada que há no céu nem na terra, por que algumas vezes vejo no Novo Tempo a imagem
de Jesus Cristo, com olhos claros, cabelos longos. Não é errado isso? Outra dúvida é que os adventistas pensam sobre o que os adventistas pensam sobre o santo sudário. Espero que minha dúvida seja pescada. A sua pergunta foi pescada, Janaína. Professor Leandro Quadros, essa questão de usar ilustrações é a mesma coisa que usar imagens? Como é que é isso? Nós temos que fazer uma separação entre a arte e a veneração ou adoração da arte. São duas coisas diferentes na Bíblia. Então, em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, né, quando Deus proíbe o fazer imagem de escultura, qual é o contexto, né? Diz assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, você percebe ali que Deus é contra a veneração ou adoração da arte. Mas Deus não é contra a arte em si mesma. Vamos ver um exemplo. Se você ler aqui, Êxodo capítulo 35, você vai ver esse conceito. Êxodo 35, você pode ler do verso 30 ao 35, tá? Mas eu vou ler aqui só o verso 35, que diz assim: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Então, nesse contexto, Deus capacitou a dois homens, um chamado Bezalel e outro Aholiabe, a fazerem desenhos, artes para o santuário terrestre. Tanto que, dentro do lugar santíssimo do santuário, havia a arca da aliança, a arca da lei, com as tábuas lá dentro, e na extremidade desta arca haviam dois querubins esculpidos. Só que aí tem um detalhe interessante, né? Só o sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez ao ano. Então, percebe? A arte tinha um propósito ali pedagógico. Só que o fato de as pessoas não terem acesso ao lugar santíssimo prova claramente que Deus nunca mandou construir a arca e os querubins para que as pessoas venerassem os anjos, né? Então eu sei que tem irmãos católicos sinceros, né, que pensam que a construção dos querubins na arca indica o culto aos anjos, mas não tem como isso acontecer, porque só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e uma vez ao ano, no chamado dia da expiação, que era um dia equivalente a um dia de juízo, tá? E aí você vai para Apocalipse 22, 8 e 9, né? Quando o apóstolo João quis adorar o anjo que revelou para ele o Apocalipse, o anjo claramente falou, não faça isso. Eu sou um servo de Deus como você, e os teus irmãos adorem a Deus. Tá? Então, isto tem que ter em mente. O mandamento não proíbe a arte. Ele proíbe, sim, a veneração ou adoração da arte. Muito bem, olha só, a Márcia, que ela está falando lá do Rio Grande do Sul, aparentemente ela está apavorada. A pergunta dela é a seguinte, professor: como será o tempo de angústia e a perseguição? Pois vi um vídeo de um pastor falando que será muito cruel. Haverá mortes mais cruéis dos que aconteceram na Idade Média, pois homens já estariam criando aparelhos de tortura muito piores. Estou apavorada. Olha só, o que a Bíblia fala sobre esse tempo de angústia e perseguição? Isso realmente vai acontecer com os filhos de Deus? Veja, a Bíblia ensina, queridos, em Apocalipse 13, tá? Na verdade, olha que interessante, no capítulo 12, a Bíblia já mostra, né, que uma das estratégias de Satanás para destruir a igreja foi a perseguição, né? Então, no capítulo 12, aqui tem uma mulher sendo perseguida por um dragão, né? Aqui não é Maria, tá? Apesar de ter um paralelo
com Maria, o propósito não é falar de Maria no capítulo 12, é falar da igreja. Porque o verso 6 fala que essa mulher fugiu para o deserto e ficou lá 1.260 dias. Em profecia, 1.260, um dia equivale a um ano. E é exatamente o período de 1.260 anos que a igreja foi perseguida e teve que ficar, diríamos, num deserto, escondida. De 538 depois de Cristo a 1798, a igreja foi perseguida. Quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI, muitos acreditaram que ali o papado tinha recebido uma ferida mortal. Mas não, a própria profecia diz no capítulo 13, né, que esta ferida seria curada. E aí o que acontece? O Apocalipse 13 descreve realmente que pouco antes da volta de Cristo, os filhos de Deus voltarão a ser perseguidos por um poder político e um poder religioso, que seria Roma papal, e no futuro, né, será os Estados Unidos da América. Nós entendemos que quando ali fala que uma das bestas do Apocalipse, né, tinha chifres de cordeiro, né, falava como cordeiro, é uma referência assim, bem interessante à origem protestante, né, dos Estados Unidos, que é um país abençoado, mas no futuro, quando nós analisamos o método historicista de interpretação, usamos esse método, nós entendemos que vai haver uma união entre igreja e Estado novamente. E aí os cristãos serão perseguidos. O Apocalipse 13:15 fala de um decreto de morte, mas a Bíblia não diz que os cristãos serão mortos neste período. É isso que é uma coisa importante, ó. Os mártires, quando morriam, o sangue deles era como semente, dizem os autores, né? Por quê? Quando as pessoas viam aquelas pessoas irem para as fogueiras em paz, ou com coragem cantando, era sobrenatural. Então muitos se convertiam, né, por causa dos mártires. Nesse momento, não vai assim, não vai ter necessidade, diríamos assim, de converter mais pessoas, porque vai ser uma coisa tão rápida, né, que cada um vai decidir de qual lado vai estar. Então eu gosto de um livro de Ellen White, chamado Eventos Finais, onde ela comenta isso, né? E ela diz que a espada dos perseguidores será como palha. Não vai fazer nada para os filhos de Deus. Vai ser um momento ruim, claro, angustioso, é claro. Mas se você estuda as profecias e sabe o que vai acontecer, e sabe que Deus vai cuidar de você, você não tem que ter medo. Se você ficar sendo apavorada, o que vai acontecer? Tu está antecipando o período de angústia. Isso não é bíblico e nem saudável para você. Então deixe de lado esse extremismo desse pastor aí. Estude a profecia, saiba o que vai acontecer, mas não antecipe o tempo de angústia. Quando acontecer, aí a gente enfrenta. Nós enfrentamos, né? Enquanto não acontecer, não vamos antecipá-lo. Por que antecipar? Professor, você vai ter 2 minutinhos para responder a próxima pergunta. Quem mandou foi o Robson Monteiro. A pergunta é a seguinte: me tira uma dúvida, Adão comeu do fruto proibido consciente do que estava fazendo? Tem base bíblica para essa afirmação? Tem. Gênesis 2. Foi consciente que ele comeu mesmo? Com certeza. Gênesis 2, 16 e 17. 2 minutinhos para você responder, vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse isso bem antes. Então quando Adão comeu, ele não era um ignorante. Ele não era um... Outra coisa, né? A capacidade mental que Adão tinha, ele não tinha nenhuma natureza pecaminosa. Então ele não poderia ter vontade de pecar, ele poderia escolher. Ele podia ser tentado, diríamos, externamente, ou seja, como foi, né? A serpente enganou Eva, Eva ali levou o fruto para ele. Então, externamente ele podia ser tentado, internamente jamais. Ele não tinha natureza. Já você e eu,
somos tentados externamente e internamente. Temos a natureza pecaminosa. Então, Adão, além de ter uma natureza perfeita, ele não era ignorante. Deus avisou ele bem antes que se ele comesse do fruto, ele morreria. Então, ele sabia o que estava fazendo. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo a você que participa sempre, você que participou. Se você conheceu o programa hoje, compartilhe com seus amigos. Todas as segundas-feiras, às 10 da noite, estamos ao vivo aqui, tirando todas as dúvidas. Mande as suas perguntas para a gente. Obrigado, professor Leandro Quadros. Obrigado também a você que esteve aí respondendo as diversas dúvidas que chegaram hoje aqui no programa. Foi um prazer, Tito. Obrigado pela companhia. Obrigado, telespectador e telespectadora. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.